Olá, e vamos então à nossa 10ª aula, onde vamos trabalhar com camadas. Essa com certeza será uma das aulas mais importantes do curso e creio que uma das mais longas também. Então eu já tenho alguns arquivos aqui abertos para a gente poder trabalhar. Aqui inclusive eu tenho a capa do curso, certo? Capa que eu uso para fazer as nossas aulas. E vocês podem observar que é uma montagem, onde eu tenho várias camadas para chegar no resultado final. Então eu tenho aqui a estrutura, em inglês layers, tá? Nós temos também um menu layer, onde eu posso estar utilizando e criando novas camadas, exportando. Então a gente vai aos poucos trabalhar todos os elementos possíveis e aqui vamos nos atentar aos principais, tá? Então quando eu abro uma imagem, por mais simples que ela seja uma foto, ela já vem numa camada. Não existe um arquivo sem camada. Mesmo que eu venha e dê um File New e dê um Create, ele vai criar com uma camada para mim. Então isso é um padrão do Photoshop, tá? Eu não tenho um elemento sem ser numa camada. As propriedades da camada de fundo, ela sempre vem com o cadeado, ou seja, ela é um background. Se eu clico, eu desbloqueio ela e me permite que eu possa mover. Se eu tenho um arquivo que a camada não é um background, eu posso transformá-lo num background também. Eu venho em Layer, New, Background from Layer, ou seja, transforma aquela camada numa camada de fundo. Tá? Então ele me dá essa possibilidade de trabalho. Tá? Aqui embaixo eu tenho alguns botões de camadas que eu já vou estar mostrando para vocês, a gente vai estar trabalhando. E eu tenho também aqui o menu de opções da camada, que ele pode criar uma nova camada, que também pode ser com o botão direito, né? Eu também tenho isso, ou então isso diretamente aqui. A diferença é que aqui ele simplesmente clica, cria, né? Não clica, não cria. E aqui, por exemplo, ele vai fazer uma pergunta. Então, qual a diferença? Quando eu clico aqui, eu posso dar um nome para ela, chamar ela de teste, por exemplo. E eu quero dizer que ela vai ser para criar um clip mask, que seja uma máscara de camada. Ou se ela vai ter uma cor, qual o modo de mistura dessa camada e opacidade. Então eu vou colocar uma vermelha e vou colocar. E ele marca dessa forma para mim. Ah, legal. Mas se eu tiver outras camadas, eu posso marcá-las assim? Por exemplo, eu tenho aqui logo. Ó. Eu tenho um logo branco e eu tenho o logo do Photoshop. Eu poderia clicar com eles e entrar nas opções dessa camada para poder também fazer essas marcações. Eu poderia falar, olha, eu quero que ela seja laranja e que seja laranja. Então eu consigo ir colorindo as minhas camadas para facilitar. Aqui eu tenho as de texto. Eu quero que seja amarela. Então ele coloca para mim. Ah, tem um grupo de design que eu quero azul e o de image violeta. Então eu consegui colocar todas as cores dentro das minhas camadas. A gente sempre tem até um meme na internet que brinca de designers que usam desta forma. Deixa eu dar só um revert aqui para poder mostrar mais coisas aqui. Tá, então ele me dá essa possibilidade. Aí eu tenho como criar grupos, exportar as camadas, criar novos grupos, converter em objetos inteligentes e assim por diante. Então a gente vai trabalhando algumas coisas que eu vou mostrando para vocês. Não quero algo, eu simplesmente excluo. Nesse arquivo aqui, por exemplo, que é a minha camada 10, eu tenho grupos para poder mostrar os elementos que eu estou trabalhando. Por exemplo, aqui são os logos. Eu poderia colocar esses logos num grupo, tá? E como que eu faço isso? Se o primeiro botão é para criar uma camada, o segundo é justamente para criar um grupo. Então eu venho aqui acima e crio. Ou eu posso selecionar as duas e clicar aqui. Ou seja, eu posso criar um grupo e arrastar a camada para dentro dele. Ó, ficaram ali dentro. Se eu oculto o grupo, ocupa as duas e eu posso dar um duplo clique e renomear, tá? Bem em cima do texto. Mas eu também posso, às vezes, até um pouco mais fácil, eu posso selecionar as camadas. Eu uso para selecionar o Shift, eu clico em uma, Shift e clico na outra, e crio já um grupo e já coloco elas ali dentro. Então eu vou chamar de logos. Pronto. Então agora eu tenho mais um grupo aqui que eu posso estar trabalhando. Então quando eu não quero ver os logos, eu simplesmente faço isso. Então a ideia dos grupos é justamente eu poder trabalhar criando esse tipo de informação. Então aqui eu tenho
Aqui é uma marca, né, eu tive que usar numa foto que tinha obrigatoriedade de registro. Eu tenho meus logos, eu tenho meus textos. Então, por exemplo, eu vou mudar o texto. Isso aqui vai ser a capa dessa aula. O que eu coloco aqui? 10 camadas. E finalizo. Ctrl S. Ah, legal. E essas barras azuis aqui, como que foram feitas? Elas estão aqui no design. Então eu tenho aqui, ó, essa elipse, que é aquela que está ali embaixo. O que ela tem? Ela tem um preenchimento 0. E ela tem um FX, que são os estilos de camada, que a gente já vai chegar nisso. Eu tenho aqui um retângulo daí sendo colocado, uma cópia com 30% e uma cópia com opacidade de 20%. Então eles nada mais são do que os mesmos retângulos, sendo dispersados para o lado, com opacidades diferentes, e deu esse efeito aqui. Então, mas esse retângulo é feito como? Ele tem uma marcação aqui, que é uma marcação de shape. Nós não trabalhamos com shapes ainda, tá? É um dos assuntos aí mais para frente. E aqui eu tenho as minhas imagens, que eu coloquei. Isso aqui é uma imagem de clipping mask, tá? Então ele fica aqui um pouco mais para dentro do objeto, tá? A gente vai ver como faço isso mais à frente. Beleza, essa imagem está certo. Vou dar aqui um save nela. Vou dar um export e já vou deixar a capa dessa nossa aula pronta lá onde ele tem que estar do nosso curso. Deixa eu ver se tem aqui no acesso rápido. Não, vamos para cá, documentos, cursos, Photoshop. Photoshop sem mistérios. Não, as capas não ficam aqui, não. As capas ficam para cá. Capas videoaulas, aí. Aula 10. Então nós estamos na nossa aula 10. Tá ali salvo. Vou fechar aqui para não ficar tomando espaço, tá? Aqui eu tenho alguns mockups que eu usei também, ó. Então aqui eu tenho, por exemplo, um template de ofertas, tá? E ele é bem simples. Algumas considerações. Eu tenho um retângulo aqui do final, uma imagem que é o meu box do meio, as minhas reticências, ela já tem aqui um effects, ou seja, a cor dela padrão é aquela ali. Acho que até ficou mais bonito aqui no azulzinho. Vamos deixar assim. Eu tenho aqui a loja, que é esse texto, esse fundo branco e as informações complementares que são aqui embaixo. Eu quero colocar uma imagem aqui nessa parte. Esse template vai ser sempre para isso. Então eu vou acrescentar aqui este elemento, tá? Só que quando eu vou colocar aqui que é o meu quadro e vou deixar que ele fique nessa forma aqui, ele acrescenta automaticamente no branco. Então isso é um problema para mim, certo? Eu não vou poder usar ele dessa forma. Então o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: eu vou lá nas nossas imagens. Eu tenho uma imagem chamada moda, que já está lá nas imagens que eu disponibilizei para vocês. Cadê moda? Aqui, tá? E vou trazer ela para cá. Ela é uma imagem bem grande, por sinal. Ops, deixa eu ver uma coisa aqui. Image size 1000 por 1000. E essa imagem... Opa, não é aqui. Cadê a moda? Eu não sei porque que ele não trouxe naquele tamanho ali. Ele trouxe bem pequenininho, mas vamos lá. Nada impede que eu use meu Alt aqui e faça isso, né? Vamos puxar ela até aqui. E essa imagem é justamente essa parte aqui que eu quero. Eu quero centralizar aqui a minha modelo. E a minha área vai ser sempre daqui até aqui. Então, confirmo a foto. Tá? E aqui, ó, por exemplo, só para dar uma ideia, se eu tivesse uma nova camada e vou preencher aqui edit um fio qualquer, tá? Beleza. Eu poderia colocar essa imagem aqui, botão direito aqui nela, ó, create clipping mask, e ó, ele se enquadra dentro daquele elemento que eu tenho embaixo. Então uma máscara de camada seria isso, ó, uma foto maior, um objeto que está aqui menor. Pô, eu fui preencher de branco, né? Não dá nem para ver muito. Deixa eu dar um edit fill color aqui, ó, pronto, só para dar ideia. E quando eu abro aqui a imagem
e botão direito Create Clipping Mask, é como se eu estivesse mascarando essa nova imagem dentro daquele espaço ali dentro. Ah, mas e daí? E daí que ele faz um íconezinho aqui para mim, que eu posso dar um duplo clique e ver a foto em tamanho real, tá? Essa é uma forma que sempre foi usada já há algum tempo dentro do Photoshop. E eu vou tirar isso aqui, porque na versão 2020 ele trouxe um recurso que eu acho mais interessante, que é o Frame to ou quadro. Por quê? Porque daí eu faço isso, eu defino aqui que esse é o quadro da foto, e ele já faz o enquadramento para mim, então ele faz o Clipping Mask aqui. O legal disso é que se eu quiser trocar a foto por alguma razão qualquer, certo? Vamos pegar aqui uma outra, deixa eu pegar de outra, da minha pastinha aqui de bitmaps, tá? Que eu queira usar uma outra foto de moda, por exemplo, que fosse essa daqui, ó, tá? Eu simplesmente arrasto para cá e solto. Ele só está processando a informação. É que aquela imagem é bem grande. E, ó, e ele já cai enquadrado, ele substitui aquela foto. Ele mantém o respeito do quadro. Então o meu quadro, inclusive eu vou puxar ele mais para deixar bem aqui certinho, ele entende e mantém o respeito do quadro. Isso é uma coisa muito bacana. Então eu poderia ter feito um retângulo branco aqui, certo? Ó, vou até tirar tudo aqui para mostrar isso, tá? E, ó, inclusive aqui, ó, tá aqui, ó, branco frame, certo? Ó, vou pegar só o quadro aqui, vou acertar a dimensão dele bonitinho para não ficar. Eu posso deixar aqui, ó, aí. Ele desta forma, só que aí ele pegou o objeto que estava embaixo para poder fazer isso. Mas ele fica dessa forma. E aí, qualquer foto que eu arraste, certo? Se eu pegar aqui, ó, a menina, a criança e jogar para cá, ele vai se enquadrar. Com a vantagem que eu posso pegar a foto aqui, mexer, dar um Ctrl T, aumentar, trabalhar numa boa sem problema algum. Então ele tem essa vantagem que é bacana, que é um recurso interessante e novo e um recurso muito interessante para poder estar utilizando. Eu vou jogar a moda novamente aqui, tá? Ó, ela vem pequenininha, mas não tem problema, você dá um Ctrl T, né? Com o Alt preso, eu aumento a foto e posiciono ela melhor dentro do meu quadro, tá? Beleza. Aqui ainda eu posso mudar essas cores, mudar aqui o texto, já vamos fazer isso na sequência. Aqui eu tenho uma outra arte, tá? Também, ó, tudo com camadas. E aqui eu só deixei porque eu vou mostrar esse recurso aqui do logo, tá? Que é um Smart Object. E aqui, ó, ele me deu um aviso na camada quando for um texto e ele não encontrou a fonte utilizada. A fonte que foi utilizada ali foi Volcord e eu não tenho ela instalada aqui. Na realidade eu fiz isso aqui antes de formatar o computador e acabou faltando, tá? E por último, um mockup, todo ele em pastas, tá? Isso aqui eu até adaptei já para um cliente, onde ele tem também as divisões ali de background, image e assim por diante, tá? Legal. O que mais que eu tenho aqui nas minhas camadas? Eu tenho aqui as opções de camadas de ajuste, que nós já trabalhamos e vimos há bastante aqui o Hue Saturation, vamos ver mais à frente ainda. E as máscaras? As máscaras nós também já visualizamos. Quando, por exemplo, a gente pegou e fez aqui aquelas seleções, né? Inclusive com o Alt a gente tirava o que era branco, certo? Quando foi mexer lá no cabelo, que eu dava um Select and Mask. Eu não vou mexer em nada, tá? Só vou dar um Decontaminate aqui e vou dar um OK. E ele já fazia a máscara para mim. Que a máscara é nada mais é? O que está em preto esconde, o que está em branco revela, tá? Essa é o foco da máscara. Isso é legal também, porque eu posso pegar uma foto aqui nessa aqui, se eu quero pegar mais ou menos só a árvore, eu posso criar aqui uma máscara, ela vai criar sempre em branco, pincel na cor preta, e onde eu pintar, ele simplesmente mascara, ó, tá? Ele simplesmente mascara. Aí, se eu não quero a máscara, eu simplesmente clico com o botão direito e dou um Delete Layer Mask e pronto.
Se eu clicar aqui, ele vai criar sempre em branco para eu pintar de preto. Se eu clicar com o Alt, ele faz justamente o processo inverso. Ele mascara tudo. E aí a ideia é justamente ao contrário. Mudo a cor para branco, pincel, e onde eu pintar, eu revelo, tá? Então ele vai fazer o inverso ali para mim, ok? A máscara eu posso, aqui como ela está ligada com esse elo de corrente, qualquer alteração que eu fizer aqui, ele mexe na máscara também. Se eu desligar, aí, só deixa eu pegar aqui uma parte e fazer uma pintura. Ó. Eu desligando a máscara e clicando aqui na imagem, eu posso mexer aquilo que eu quero deixar visível ou não. Então, para fazer montagens, isso passa a ser interessante. Por exemplo, vou dar um revert aqui. Estou com esse elemento aqui. Deixa eu pegar uma outra foto aqui das nossas imagens. Por exemplo, eu vou pegar essas frutas aqui. Sei que não tem muito a ver, mas para dar uma ideia. E jogo ela ali, logicamente. Dou um OK, tá? Vou dar um Alt. Clique para mascarar tudo. Vou chamar aqui o pincel. Certo? Aqui eu tenho alguns tipos de pincéis. Eu não vou mexer nisso agora. Fecha colchete para colocar maior. Menos, nem tanto, né? E na minha máscara aqui eu vou fazer isso, ó. Tá. Vou fazer um pouco menor. Para fazer isso aqui, ó. Só que eu não quero bem essa parte. Então eu simplesmente desligo o elo de corrente, clico aqui com a ferramenta mover e eu posso definir qual parte que eu quero visível dentro da máscara, tá? Vamos ver outros exemplos mais à frente de uso bastante disso aí, só para dar uma ideia do que pode ser feito. Depois eu tenho o botão de FX e o botão de bloqueio. Vou voltar aqui nesse primeiro. Aqui também nas minhas camadas eu tenho aqui o tipo de filtro que eu quero visualizar, tá? Eu não estou com elas abertas, mas eu poderia visualizar só o que era imagem, certo? Ó. Então daí eu posso desligar ou ligar o filtro, só o que é camada de ajuste. Aqui ele não vai mostrar nada. Deixa eu ver se aqui eu tenho algumas coisas, ó. Eu posso pedir para me ver só as de texto. Então eu consigo, ó, só as de imagem, só as de máscara não, de vetor, e só os que são Smart Objects. Então são filtros que eu posso aplicar dentro do PSD. Aqui eu tenho daí os modos de mistura, tá? Isso eu vou fazer uma aula só para falar mais sobre eles, mas aqui eu já vou usar algumas coisas. A opacidade, ó, então eu estou mexendo só no texto. E o preenchimento. A diferença da opacidade e do preenchimento eu vou verificar principalmente quando eu usar estilos de camada, tá? Aqui eu tenho as opções de bloquear uma camada. Eu tenho aqui as opções de quando eu estou trabalhando com artboard, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu bloqueio ela de uso. Eu tenho as opções aqui, o padrão, que é de mover, tá? Mas o mais comum é essa daqui mesmo, tá? Deixa eu só tirar aqui. Ainda é possível, vou dar um revert que eu acabei mexendo aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, mexer sempre esses textos aqui de baixo juntos, eu poderia selecionar esses três textos, tá? E aí botão direito. Quando eu clico o botão direito, eu tenho aqui, ó, Link Layers, e ele faz um link para mim, que seria esse mesmo botão aqui, que é um botão liga, desliga. Ele me permite conectar as três camadas. Então quando eu arrasto uma, as outras vão também. Além disso, eu posso dar um Rasterize Type, quando é uma camada de texto, que ele vai transformar esse texto em objeto. Ele pode converter num shape ou num caminho, tá? Veremos shape e caminhos mais à frente também. Ou converter num Smart Object. O que é um Smart Object? Aqui eu tenho um exemplo de Smart Object, tá? Que é essa imagem aqui, ó. Quando eu dou um duplo clique, ele me abre ela numa outra tela. Então, toda a imagem, quando você traz para dentro de um tema, ela vem como Smart Object. Então aqui, por exemplo, eu não trouxe, mas aqui, ó, no mockup, o meu background não, mas a minha imagem está lá como Smart Object. A vantagem do Smart Object é que você pode trabalhar ele
é, é separado. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui na pasta de vocês, senão eu vou depois subir lá no PSD. Não, não tá aqui ainda. Mas ó, tenho aqui um iPhone H. Não, mas eu vou pegar aqui. Deixa eu abrir aqui um arquivo que tá. Eu vou deixar depois também na pasta, vai ficar lá na pastinha PSD para vocês, tá? Aqui. Dica de leitura, tá? Então, eu vou até salvar ele lá também, para não faltar depois na hora que vocês estiverem assistindo ao curso. Então tá lá, dica de leitura. Aqui também eu tenho então ó, uma camada de luz, então eu criei uma camada só para isso, tá? Aqui uma capa de disco que é um Smart Object. Aqui o texto, dica de leitura e um fundo, ó. Então se eu der um Alt aqui, ele faz isso que é justamente a sombra. O que o meu Smart Object é? Essa capa. Então ele está aqui. Quando eu dou um duplo clique, ele me abre como se fosse uma capa de livro normal. Então, por exemplo, eu vou até abrir na internet aqui. Eu vou pôr ali um livro, ó, Sapiens, né? Qualquer eu recomendo, inclusive. E vou pegar aqui, vou só colocar em ferramentas. Quanto maior o tamanho, menos estresse eu tenho. Tá aqui, cliquei, ó, e vou salvar essa imagem. Vou jogar na área de trabalho mesmo. A vantagem é que eu posso jogar ela aqui, certo? Vou aumentar aqui um pouco o tamanho. Vou usar o Shift, vou dar uma distorcida só para não ficar... Tá lá. O que acontece? Eu mandei sobrescrever esse livro que eu tenho aqui. E ele já está me avisando. Eu vou fechar. Quando eu salvo, ele se adapta ao meu template, ao meu mockup. Isso é uma das grandes vantagens que eu tenho na hora de trabalhar com o Smart Object, que é um objeto inteligente. A outra é que qualquer efeito que eu coloque, ele fica aplicado como um elemento de tratamento, que nem vimos na aula passada, tá? Então ele me dá essa possibilidade aqui legal de trabalhar com isso, de poder selecionar desta forma, tá? Só vou dar um save aqui, legal? E agora vamos começar a brincar um pouquinho com algumas coisas aqui então das minhas camadas. Então a gente vai ver que vai precisar bastante disso. Então, por exemplo, máscaras mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui então, deixa eu ver, acho que não está aberto ainda. Não. Eu vou pegar aqui da nossa, lá da pasta imagens. Cadê o meu navio? Tá. Cadê a imagem daqui? Bom. Tá. Deixa eu pegar de uma outra pasta. Vamos lá então. Nossa, eu tava com a imagem há pouco aqui. Estranho. Deixa eu só... Eu tinha até separado ela. Tá. Bom, vamos lá. Vamos pegar... Deixa eu ver se não tá no meu histórico aqui até, por sinal. Não, já... Aqui, ó. Paisagem. Deixa eu ver se é essa aqui. Não. Natureza. Bom, eu já acho ela. A gente já vai trabalhar com ela daí. Só pegar aqui.
Só dar uma pausa aqui até, ó. Então tá aqui, ó, é o navio. Nossa, eu passei por ela 3, 4 vezes aqui. Então eu vou trazer ele pra cá. E vamos pegar uma outra cena de praia aqui, só pra... Pode ser essa aqui. Vou jogar uma sobre a outra, tá? Só vou jogar o navio, vou desbloquear ele aqui, vou jogar ele pra cima. E vou inverter esse navio. Como ele não tem texto, eu consigo fazer isso tranquilamente. Através de Edit, Transforme, Flip vertical não, Flip horizontal. Imagem, Edit, Transforme, Flip horizontal. Então eu tenho essas duas opções aqui. Vamos aproveitar essa praia aqui e dar aumentá-la um pouquinho. E a ideia é fazer o navio aparecendo nela. Então o que eu faço? Eu seleciono o navio, crio uma máscara, tá? E aí eu vou usar esse botão aqui, ó, do gradiente. Ele já está de branco para preto, que é o padrão. E quando eu pinto na minha máscara, ele faz esse processo aqui. Então o que era branco revelou, o que era preto sumiu. Vou dar um Ctrl Z. E se eu trouxer até aqui, ele faz isso. Se eu trouxer mais para fora, aí ele vai fazer isso aqui para mim. Então esse tipo de fusão é uma fusão simples, de eu poder misturar duas cenas usando aqui uma máscara de camada, tá? Então ele me dá essa possibilidade de montagem aqui dentro desse uso, tá? Então ele me dá essa possibilidade também e nada me impede de eu usar aqui depois uma opção de camada de ajuste para poder mexer nos balanços das cores, tá? E assim por diante. Camadas de ajuste nós vamos ter uma aula exclusiva para ver todo o processo com ela. Legal? O que mais? Voltando aqui então, para a gente mostrar um pouquinho também as nossas camadas, eu venho aqui, ó, eu tenho esse logo, tá? Aqui eu vou ter o que nós chamamos de modos de mistura de camada. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, essa imagem, tá? E eu vou vou colocar uma outra imagem aqui por cima, tá? Só para a gente ter uma ideia, ó. Melhor, vou pegar esse cara aqui que é do salto e essa paisagem. Eu vou abrir a paisagem aqui, certo? Tô com ela aberta aqui. E eu vou pegar o rapaz que está saltando ali. Vou diminuir o tamanho. E eu vou fazer um salto bem fora do normal, aqui. Eu poderia fazer uma ferramenta de seleção, fazer um recorte. Mas eu quero mostrar um pouco sobre os modos de mistura aqui, tá? Até aproveitando modos de mistura, tem um livro muito bacana sobre isso, tá? Que é esse aqui, ó, The Hidden Power of Blend Modes in Adobe Photoshop. Ele não tem tradução, pelo menos eu desconheço, tá? Aqui até achou ele a versão dele reduzida da Pearson. Tem aqui o primeiro capítulo, que é justamente que trata dos modos de mistura, tá? Eu sei que tem para vender na Amazon americana, não sei se tem em outra livraria, e tá aqui os valores dele. Então já não é um livro novo. E o legal, não vou ficar entrando muito em detalhes, tá? É que essa informação que ele explica ali, ela é válida para toda a ferramenta que possui um modo de mistura. E o que são os modos de mistura? Os modos de mistura são como as cores se combinam. Então o normal é a foto uma sobre a outra. Se eu colocar ela num dissolve, eu vou só conseguir visualizar, ó, quando eu entrar aqui nas bordas da minha imagem e ver que ele deu uma pequena dissolvida ali. Então não tem muito sentido esse dissolve. Eu quase não uso, na realidade eu não conheço muita gente que usa quase nada dele, tá? Aí eu tenho o Darken, que já chega próximo daquilo que eu quero. O que o Darken fez, na verdade? Ó, se eu colocar aqui, ele praticamente
ele se mistura, ó, um com o outro. O darken, ó, inclusive a nuvem ali, ó, fica. O darken e todo esse grupo aqui, darken, multiply, color burn, linear burn e dark color, eles eliminam os tons claros da imagem. Eles mantêm os tons escuros somente. Diferente desses daqui. O lighting, o screen, color dodge, ele vai manter as cores claras e vai tirar as cores escuras. Então se eu coloco aqui, ó, e consigo mover, é como se ele estivesse misturando as informações da imagem. Depois nós temos os overlays, ou seja, as luzes. Então aqui, ó, eu consigo ir mudando as cores e as luzes da minha imagem. Depois eu tenho as diferenças e as saturações e até a luminosidade. Esses três primeiros blocos são os mais utilizados. Então aqui, por exemplo, brinquei com a questão de poder usar um multiply. E olha, eu teria o cara saltando ali. Poderia até brincar com ele menor aqui ainda, né? Dando uma ideia de como se ele estivesse saltando por cima ali da cena, tá? Poderia fazer uma montagem. E assim eu vou fazendo as minhas montagens dentro das minhas fotografias, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se nós olharmos aqui no café, eu tenho uma situação que eu usei esse recurso. Eu tenho aqui a minha xícara. Então, aqui, ó, eu tenho o café e eu vou tirar o logo, ó. Eu tenho aqui a xícara do café. Ela foi recortada e eu quis colocar aquele logo e aqueles cafés aqui em cima. Então, essa xícara de baixo aqui, ela tá normal com opacidade 100, fio 100. Esse aqui de cima, onde que tem aqueles grãos, justamente eu coloquei ela no multiply, porque o normal dela é a foto da xícara inteira, com a parte branca, com as sombras. Só que isso estava dando aqui um trabalho muito grande de recorte por causa dos grãos. Então o que eu fiz? Eu optei em fazer um recorte tirando todos os grãos, inclusive, e aqui usando um multiply para poder fazer o efeito e deixar ela limpinha com a parte, ou seja, eu consegui manter a xícara intacta e também colocar os grãos e tirando somente aquela parte clara. E aí, lógico, o logo entra nesse ambiente aqui, tá? Então, o café, a gente vai, depois eu vou mostrar também uma outra opção dele junto com a animação, tá? Dando como que eu posso jogar ele para um outro software, mas essa é a principal, trabalhar com os modos de mistura aqui, ok? Isso é legal também, porque eu posso brincar com recursos de dupla exposição nas minhas imagens. Então, só que eu vou ter que fazer algumas coisinhas. Eu vou dar um Ctrl J só para não prejudicar a imagem principal, tá? Eu vou vir aqui, ó, em Image, Adjustments, e vou colocar essa imagem aqui em preto e branco. Então eu converti, opa, Image, Adjustment, Desaturate. Tá? A gente vai ver ajustes de imagem mais pra frente, mas já coloquei ela aqui. E eu vou ainda usar aqui no Adjustments, nos Levels, que são os níveis, e eu vou escurecer bem a minha imagem. Tá? E vou escurecer bem essa imagem. Até um pouquinho menos aqui, mas o cabelo bem preto. Beleza. Até aí tudo bem. Aí eu vou trazer aqui para dentro dela esta árvore aqui. Vou colocar aqui, vou mexer no tamanho. Vou jogar aqui como se estivesse no cabelo dela. Certo? E vou mudar o modo de mistura. Tá? Para multiply. Só que ele vai acabar pegando aquela parte ali também. Então eu vou ter que fazer uma máscara. Só que assim, poxa, se eu jogar screen, tá dentro daquilo que eu quero. Então o que que eu faço? Eu deixo a árvore normal, jogo ela para baixo e eu vou mexer nessa opção aqui, ó. Tá? Então eu posso pôr um screen aqui. E aí você fala, tá, mas aqui ele tá pegando o rosto da mulher, eu não quero que ele pegue o rosto dela, certo? Eu não quero que ele faça esse processo. Então eu vou ter que, tá? Primeiro eu vou pegar essa imagem aqui também, eu vou dar um Desaturate. E agora eu quero tirar essa parte aqui. Então eu posso pegar na minha máscara, certo?
e vou acrescentar uma máscara aqui na minha árvore. Vou mudar para a cor preta e eu vou fazendo a minha pintura. Ó. E onde era o cabelo dela, passou a ficar como se fosse aquela árvore. Ah, mas ficou faltando ali, então tudo bem. Eu reverto aqui e ó, vamos pintar aqui para ver. Ah, mas a árvore não está indo até lá. Então eu venho até aqui e vou acertando conforme a minha necessidade. E aí eu tive uma dupla exposição dentro da minha imagem. É claro que eu posso trabalhar um pouquinho mais, que nem aqui ainda está muito forte. Aí eu volto aqui e ó, eu posso até pintar mais, ó, aplicar mesmo a árvore no corpo dela. Aqui acabei passando um pouco a mais, ó. Ou se eu inverter, eu posso tirar e trazer o rosto dela mais limpo e deixar apenas a árvore no cabelo ali, como deve ser, tá? Então ele me dá essa possibilidade de trabalhar isso também. Ok? Então ele consegue fazer isso para mim aqui tranquilamente, tá? Então isso eu já tenho aqui, ó, a camada original, uma camada aplicando uma mistura, tá? Isso pode ser feito com qualquer foto, desde que eu coloque ela em preto e branco. Então, por exemplo, ó, se eu pegar essa aqui, eu vou trazer ela para cá. Ela não tem um fundo branco, então isso é um pouco mais complicado. Nessa foto eu teria que fazer uma seleção, certo? Primeiro, ó, eu vou fazer ela bem mais grosseiramente aqui, tá? Aqui no meio não, aqui sim, aqui também, aqui na mão também, aqui também. Pronto, só vou dar um Select and Mask e um Decontaminate. Então ele já fez até ali para mim a máscara, certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Apply Mask, pronto, para fazer o recorte aqui, ó. Então, e nessa camada eu venho Image Adjustments, Desaturate, Image Adjustments, Levels, e eu posso fazer o inverso, mas eu vou deixá-la mais escura. Então, ok. E vou arrastar uma imagem ali para baixo agora. Essa aqui, da cidade. Né? Coloquei ela ali, certo? Essa imagem aqui eu simplesmente, ó, se eu colocar em Darken, olha os efeitos que eu começo a tirar daqui. E vou colocar em Lighting, que a parte preta aparece bem. Screen, Color Dodge, Overlay. Então vai depender daquilo que eu quero, tá? Só para dar ideia, o que acontece? Essa parte mais escura ele vai aplicar muito mais. A parte mais clara, no Darken, ele usa. E a parte escura e aqui ele vai começar a fazer o contrário, tá? Então eu consigo brincar com esse recurso de mexer com os modos de mistura aqui. Então olha só a composição que eu tive aqui dentro dessa fotografia. Então ele me dá essas possibilidades de trabalhar esses modos de mistura, ok? Essa aula já ficou um pouco longa. Na próxima aula a gente vai trabalhar com os modos de efeitos das camadas. Aí eu vou entrar novamente nesses elementos aqui para eu poder mudar cores, para eu poder aplicar novos detalhes e fazer até uma animação aqui dentro. Legal, gente? Por esta aula é isso e até a próxima.